necessidades, sabe que somos pó e totalmente dependentes do Senhor. Abra os olhos dos nossos corações e nos dê entendimento, para a honra e glória do seu santo nome, que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, vocês já passaram por uma situação de luto? Ou uma situação de doença? Ou uma situação talvez, de divórcio? Uma situação de um relacionamento quebrado? Uma amizade quebrada? Você já passou por uma situação de uma crise financeira muito grande? Talvez uma empresa que se quebrou? Algo que deu muito errado na sua vida? E é claro que essas situações não são novidades para nós, porque certamente todos nós já passamos por algumas dessas coisas. Mas a pergunta é, diante dessas situações, você teve vontade de morrer? Você teve vontade de desistir? Você pensou em chutar o balde, em abandonar a vida, abandonar a igreja, abandonar o lar, abandonar a família, abandonar o emprego, abandonar tudo, dar as costas e sair andando? Diante das frustrações da vida, talvez o abandono das pessoas, nós podemos nos sentir assim, nos sentir sozinhos, nos sentir frustrados, talvez nos sentir até mesmo abandonados, sabendo que Deus pode todas as coisas, mas nem todas elas Ele fará, e isso pode trazer ao nosso coração uma frustração. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Nós, quando muitas vezes esperamos, e essa esperança não se concretiza, nosso coração adoece. Um dos versículos que nós lemos no início do culto, em 1 Coríntios, diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque nesta vida nós teremos muitas frustrações. Porque nesta vida nós teremos muitas queixas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Cristo é Senhor sobre tudo. O tema dessa mensagem é exatamente sobre isso. Por que nós achamos que estamos abandonados? Por que nós pensamos em desistir? Porque às vezes nos esquecemos que Cristo está governando sobre todas as coisas. Às vezes nos esquecemos de confiar nossas vidas a Ele. Às vezes nos esquecemos de confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. E é aí que o nosso emocional abala. E é aí que nós nos desesperamos. É aí que nos afogamos em tristeza e depressão, em desespero, em um afogamento espiritual, em um afogamento emocional. Nesse texto que nós acabamos de ler, aqui Jesus continua naquela demanda com os fariseus, em mostrar a verdade, mas eles estão cegos. Jesus realiza milagres a fim de mostrar que Ele é o Filho de Deus. Nós já vimos que Jesus curou cegos. Nós já vimos que Jesus disse que é a luz do mundo, que é a porta da salvação, mas eles não conseguem crer. E agora aqui nós vamos ver que Jesus realiza um grande milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Mas antes disso nós vemos que a situação ela é tenebrosa, porque este homem que era amigo de Jesus, juntamente com suas irmãs, Marta e Maria, muito conhecidas por aquele texto, onde
Maria se queda aos pés de Jesus quando ele a visita, e Marta fica trabalhando de um lado para o outro. Aqui Jesus é alertado, é avisado sobre a doença de Lázaro, mas ele se demora e não vai até Lázaro. E eles sabiam que ele tinha poder para evitar a morte de Lázaro, mas ele não vai. Ele permite a morte de Lázaro, mas ele vai dizer que isso era para a glória de Deus. E ele vai dizer que ele haveria de ressuscitar. As irmãs de Lázaro então vão dizer, certamente ele há de ressurgir no último dia. Mas Jesus estava dizendo não apenas no último dia, Jesus o ressuscitaria ali, e é isso que Jesus o faz. E aqui nesse texto nós vamos ver sobre o que Cristo está mostrando, sobre o que ele governa, sobre o que ele tem poder, sobre o que ele domina. Nós vamos ver aqui a voz da dor dessas mulheres, a voz da frustração delas, a voz de alguém que crê, mas não entende os planos de Deus. Nós vamos ver que Lázaro de fato estava doente. Jesus é chamado, mas ele não vem. E quando vem, Lázaro já está morto. Há uma tensão aqui nesse texto. A tensão é a seguinte: Deus ama, mas ele não age como esperamos ou como queremos muitas vezes. Deus pode, mas ele não intervém no nosso tempo e do nosso jeito. João 11 nos ensina isso. Cristo não está ausente, ele está sempre governando todas as coisas. E aí, meus irmãos, a nossa reflexão, o primeiro ponto dessa mensagem é: Cristo é Senhor das nossas dores. Do versículo 1 até o versículo de número 37, nós vamos ver que Cristo aqui expõe e governa as dores das irmãs de Lázaro. Ele permite que elas sofram a dor da perda de Lázaro. De fato, nós vamos ver do versículo 1 ao 6, por exemplo, se você puder estudar depois em casa, que a crise aqui é real e ela é inevitável. Lázaro adoece. A família, de fato, amava a Cristo, tinha amizade com Cristo, mas ele envia uma mensagem. Eles enviam uma mensagem: aquele a quem amas está doente. Logo no versículo 3 eles dizem isso. Eles então têm fé, mas eles também têm urgência. Eles têm urgência. E aí o texto nos surpreende, porque no versículo 6 vai dizer que Jesus demorou ainda 2 dias. 2 dias. A crise então intensifica. Nós vamos ver que há dor, mas também há esperança por parte dessas irmãs. Há espera. Há silêncio. Meus irmãos, a crise revela a limitação humana. Sabe quando a doença vem sobre um filho? E às vezes você ora, e você sabe que Deus pode, com uma palavra, com um estalar de dedos, curá-lo, mas Deus não faz. É mais ou menos isso que acontece aqui. No versículo 21, uma de suas irmãs vai dizer a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse dito para isso não acontecer, isso não aconteceria. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas o Senhor não fez. Marta crê, mas ela crê com limites. Ela acha que ele precisava estar lá. Maria confia, mas ela condiciona a presença de Jesus. Meus irmãos, a fé dessas mulheres era real, mas era incompleta. E aí nós vemos que Cristo entra na dor deles. Do versículo 28 ao 35, o 35 maravilhosamente vai dizer algo que nos chama a atenção. Jesus chorou.
Jesus chorou. Se o livro inteiro de João está querendo mostrar a divindade de Cristo, o versículo 35 está mostrando a humanidade de Cristo. Jesus chorou. Jesus olha o sofrimento daquelas mulheres. Jesus se comove. Jesus participa. Jesus não é indiferente, mas ele é presente às dores alheias. Jesus chorou. Jesus se compadece das dores daquelas mulheres. E a crise expõe o coração daquelas mulheres. Elas dizem, no versículo 36 e 37, não podia ele evitar isso? Na verdade, outros dizem isso. Não podia ele evitar isso? Aqui alguns reconhecem o amor de Cristo. Outros questionam o poder de Cristo. Qual que é a verdade central nesse trecho aqui, do versículo 1 ao 37? A verdade central é que a dor é real. A dor é profunda, a crise é profunda. Mas Cristo está no meio dela. Cristo governa a nossa dor. Cristo não é indiferente às nossas dores. Eu destaquei uma frase aqui para a nossa reflexão, do teólogo Harfield, que vai dizer o seguinte: as lágrimas de Jesus revelam o Deus que entra no sofrimento humano. As lágrimas de Jesus revelam o Deus que entra no sofrimento humano. A pergunta que eu faço para você é: você confia em Cristo, mesmo quando Ele não remove a dor? A dor do seu filho, a dor da sua mãe, a dor do seu pai, a dor do seu esposo. E nem sempre essa dor é física. Às vezes essa dor, ela é emocional, é psicológica, às vezes ela é espiritual. Você continua confiando em Cristo, que Ele é Senhor, Ele governa sobre até mesmo nossas dores, que nem as nossas dores saem do controle de Deus? Você consegue confiar? Porque é exatamente isso que o Evangelho vai nos ensinar. Jesus vai dizer: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas nem o Filho do Homem tem onde reclinar a cabeça. Paulo vai dizer que por causa da pregação do Evangelho, ele enfrentou jejuns, ele enfrentou fomes, ele enfrentou roubos, ele enfrentou prisões, açoites, difamações, desprezo, abandono. Ele enfrentou todo tipo de sofrimento. E mesmo assim, lá em Atos vai dizer que quando ele e Silas foram presos injustamente, quando eles estavam presos na cadeia, à meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus, gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele continua no controle de tudo. Mesmo quando o sofrimento bate a porta da nossa casa. Mesmo quando a dor invade o nosso lar. Mesmo quando a doença invade a nossa família, Deus continua no controle até mesmo das nossas dores. E aí, meus irmãos, em segundo lugar, eu quero destacar que Cristo é Senhor do tempo. Do versículo 1 ao 16, nós vamos ver, enfatizando o versículo 6, Jesus demorou ainda 2 dias. Em outras palavras, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus não corre, Jesus não se apressa, pelo contrário, Jesus se demora, Jesus espera o tempo certo, a hora certa. A demora de Cristo, porque ela pode ser demorada para nós, mas é no tempo certo dele. Ela tem propósito. No versículo 4 vai dizer qual é o propósito. É para a glória de Deus. É para que manifeste a glória de Deus. Todo sofrimento, toda dor que Deus permite na vida dos seus filhos,
tem um propósito. É para a glória de Deus. Mesmo que você não entenda essa dor. Talvez a viuvez, talvez a doença, talvez o desemprego. Coisas que são de fato desagradáveis, mas têm propósito. Meus irmãos, às vezes, já viu aquela frase que há bens, há males que vêm para bens, que tem um propósito? Deus, às vezes, usa situações adversas para nos levar a lugares maiores, a lugares mais altos, ou, no mínimo, aos lugares que Ele deseja que a gente vá. A demora de Cristo tem propósito, e o propósito é a glória de Deus. O que parece atraso para nós é plano soberano divino. E aí, o tarde demais, entre aspas, humano, não limita a Deus. Para você pode parecer tarde demais, mas isso não limita a Deus. Versículo 14 vai dizer, ele mesmo vai dizer, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Em outras palavras, para os homens acabou. Para os homens não tem esperança mais. Morreu. Não tem expectativa. Chegou a morte. O grande vilão de todos nós seres humanos. Já dizia os poetas populares que nós temos uma certeza de uma coisa na vida: a morte. Meus irmãos, a nossa maior certeza da vida não é a morte. A nossa maior certeza da vida é a vida eterna. Porque a palavra do Senhor é muito certa em dizer. Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, para os homens acabou, mas para Deus está apenas começando. Para os homens, a vida daquele homem acabou, mas para Cristo está apenas começando a história, porque Cristo vai ressuscitá-lo, para que o nome do Pai seja glorificado. A verdade central nesse trecho é que Cristo não chega nunca atrasado. Cristo sempre chega no tempo certo, mesmo que você não entenda ou não queira aceitar essa verdade. O tempo dele é o tempo certo das coisas, mesmo que a gente não entenda. O problema é que nós somos muito apressadinhos. O problema é que nós somos muito mimadinhos. Nós não queremos o sofrimento. Nós não queremos passar pelos desconfortos da vida. Nós não queremos passar pelos desconfortos da vida. Nós queremos que tudo dê certo sempre. Mas Deus está usando as coisas ruins muitas vezes para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos quedar aos pés dele. E aí eu destaquei mais uma frase para a sua reflexão. A demora de Cristo não é ausência de amor, mas instrumento de glória. O teólogo de Carson vai dizer isso. Então a demora de Cristo, demora entre aspas, não é ausência de amor, mas é instrumento de glória de Deus, de manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E aí eu te faço outra pergunta. Você confia no tempo de Deus ou apenas no seu próprio tempo? Será que você fica pondo tempo para Deus? Colocando limites para Deus? É claro que você pode e deve fazer planos. Você pode e deve fazer planos. Provérbios 16:1 vai dizer isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Faça planos, mas coloque Deus nos seus planos, porque a resposta última é sempre dele. Tiago vai dizer isso. Nós sempre deveríamos dizer
Amanhã, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Porque nada está no nosso controle, mas tudo está debaixo do controle da mão poderosa de Cristo Jesus. Cristo tem o tempo certo, a hora certa, o modo certo de agir. Para Marta e Maria, Cristo chegou atrasado. Mas, na verdade, ele chegou na hora exata, para a glória de Deus. E Cristo está totalmente alinhado à glória de Deus. Nós não. Cristo sabe quando, de fato, e como a glória de Deus será manifesta. E nós, muitas vezes, queremos o nosso conforto, como eu já disse. Queremos a nossa glória. Queremos o nosso sucesso. Mas Cristo quer o sucesso do reino dele na terra. Meus irmãos, a demora de Cristo não é ausência de amor, mas instrumento de glória. Essa é a verdade clara no texto para nós. Uma terceira verdade, a última desta noite, que eu quero destacar, é que Cristo é Senhor da vida e da eternidade. No versículo 25 ao 46, nós vamos ver claramente isso também. Cristo é Senhor da vida e da eternidade. Cristo governa as dores, governa o tempo e governa a vida e a eternidade. Do versículo 25 ao 46, especialmente o 25, nós vamos ver ele dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, o que isso significa? Cristo não é apenas aquele que dá a vida, mas ele é a própria vida. Cristo não é aquele que empresta poder, empresta vida. Não, ele é a vida. A vida faz parte da identidade dele. Ele é vida. Ele dá vida, porque ele é vida. Versículo 38 ao 44. Sua palavra vence a morte. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Versículo 43, ele vai dizer isso. Vem para fora. O que acontece nesse momento? A morte ouve, a morte obedece. E a morte perde. A morte, poeticamente falando, a morte treme as pernas, como quando ouve a voz do dono da vida. Não é o que nós lemos no início do culto? Ó morte, onde estás, ó morte? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão, como se fosse aquele ferrão que ferrou o gado, né? Ou o cavalo, quando quer que eles correm, quer que eles vão para algum lugar. A morte é o aguilhão do homem. E Paulo pergunta: aonde está o teu aguilhão? Aonde está a sua arma? Aonde está a sua ferramenta de tortura contra os meus? Meus irmãos, a morte perde para a voz de Cristo. A sua palavra vence a morte. A palavra de Cristo é a mesma palavra que gera vida lá no início da criação. No haja luz. O haja de Deus, lá do início, agora vai dizendo, Lázaro, vem para fora. É a palavra que gera vida. A eternidade está debaixo do seu governo. Ele dá a vida eterna. Ele chama da morte para a vida. Ele tem autoridade final. Meus irmãos, e a resposta revela o coração. Versículo 45 e 46, nós vamos ver que alguns creem e outros rejeitam. Não é o que aconteceu no capítulo 9? Não é o que aconteceu no capítulo 10 inteiro? Não é o que está acontecendo agora no capítulo 11?
alguns creem e alguns rejeitam. A palavra da verdade é o mesmo Cristo, é a mesma verdade, mas alguns ouvem e creem, se rendem a ela, e outros ouvem e rejeitam, abominam a palavra da verdade. São duas respostas diferentes. A verdade central desse trecho aqui, então, irmãos, é que Cristo governa a eternidade. Cristo define o destino final. E aí eu destaquei uma frase de Agostinho de Hipona, que diz: aquele que chamou Lázaro é o mesmo que chama os mortos para a vida ainda hoje. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto fisicamente. E hoje eu prego a mesma mensagem, este texto aqui, porque eu posso estar pregando para pessoas mortos espiritualmente. Mas a palavra de Deus tem poder para dar vida, para trazer a vida, para trazer a existência, vida espiritual. Vida espiritual. Vem para fora. Desperta, ó tu que dormes. Vocês que estão mortos em seus delitos e pecados. Vocês que estão presos em seus vícios. Vocês que estão longe do Criador, longe do Redentor. Como eu disse, alguns ouvem e rejeitam, outros ouvem e creem e aceitam esta verdade. Versículo 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Alguns simplesmente creram, outros foram criar picuinha, criar contenda, rejeitaram o milagre. Rejeitaram o milagre. E aí nós vamos ver a partir do 47, depois, no próximo dia, que vai gerar mais uma dissensão, mais uma divisão por causa disso. Destes que não creem, destes que não aceitam a verdade, destes que insistem em fechar os ouvidos para a verdade. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, João 11 nos mostra que Cristo governador, governa o tempo, governa a vida e a eternidade. Nada escapa do seu controle. Nesse texto, nós vemos aqui algumas reações diante da morte. Nós vemos dor e frustração, nós vemos dúvida e questionamento, nós vemos uma fé limitada, nós vemos dor, uma dor legítima, nós vemos a obediência em meio à dúvida, nós vemos uma fé verdadeira e nós vemos rejeição. No meio da dor, nós vamos ver vários tipos de reação. Alguns vão se render a Cristo no meio da dor. Outros vão para mais longe ainda de Cristo. Tem pessoas que Deus, que através da dor, elas se renderão a Cristo. Mas algumas se afastarão ainda mais de Cristo. Se revoltarão contra Deus. Dizendo que Deus é mau, que Deus as abandonou. Que Deus não é Deus, que Deus se esqueceu delas. Blasfemarão contra Deus. E a pergunta que não quer calar nessa noite está no versículo 26. Essa é a pergunta principal para você nessa noite. Crês isto? Crês isto? Versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus já havia dito: crê somente e verás a glória de Deus. Você confia em Cristo na dor? Você confia no tempo de Cristo? Você confia em Cristo para a vida e para a eternidade? E aí uma frase final para a reflexão. Cristo não é um mero participante de nossa história, como alguns pensam. Ele é Senhor sobre tudo e governa a dor, o tempo e a eternidade. Ele não é um mero participante da sua vida.
Ele não é apenas mais um que está se aproximando, querendo entrar na sua vida. Não. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você só precisa se render a Ele, se curvar diante dele. Queira você ou não, Ele será sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dominará sobre todas as coisas. Mas a você hoje é dado o privilégio de se render a Ele, de se curvar a Ele, de confessar os seus pecados, de render suas dores a Ele, suas aflições, e confiar no tempo dEle, na palavra dEle, no governo dEle, na vida que Ele te oferece, na eternidade que Ele propõe. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Pai,